até onde eu posso ir que não vai ser pecado. Não tem como ser santo pulando carnaval. Então dê um verdadeiro adeus à carne nesse carnaval. E você pode ter certeza que muita gente que vem na missa, muita gente que vem na igreja, está pulando carnaval esse final de semana. E acha que carnaval é coisa pecaminosa, é coisa do diabo, é coisa do maligno. Não é assim. Os puritanos que condenam o carnaval, eles costumam enxergá-lo como um espaço de perdição e degradação moral. Curioso que o próprio Cristo, ele não se afastava das festas e dos encontros populares. Pelo contrário, Jesus foi até chamado de comilão e beberrão. Sem roupa, bebendo à vontade, fazendo tudo que quer, tem como ser santo desse jeito? Não. Todos, eu que vou ao baile, você que fica em casa ou que vai pro retiro, somos pecadores do mesmo jeito. Você não é mais santo do que eu porque você fez a escolha de ficar em casa. Você não é mais santo do que eu porque você fez a escolha de ir pro retiro enquanto eu fui pro Copacabana Palace. Será possível que para ser feliz você está pelado? O símbolo do carnaval é uma mulher pelada. Eu só posso chamar você de tonto. Afinal, eu posso ou não posso pular o carnaval? Posso participar rapidinho do carnaval? É pecado mortal? No vídeo de hoje nós vamos ver o que 5 padres e um papa dizem sobre isso, para nos ajudar a viver ou não o carnaval, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender aí a resposta dessa pergunta, que às vezes é meio polêmica nesse período aqui. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Comentários, sigam estas regras. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem alguns que você vai se surpreender. Vamos começar aqui com aqueles que são assim, é a lógica que é pecado e pronto, acabou, você não tem que seguir. Vamos lá. O bonzinho é o sujeito que é católico, ele está em estado de graça, né? Se confessou, mas agora vem o carnaval. Então ele fica pensando assim, pera lá, até onde eu posso ir que não vai ser pecado? Entendeu? Aí você vai, dou um passinho aqui, ainda não é pecado, né? Eu sou bonzinho. Deixa eu dar mais um passinho aqui. Não, ainda não é pecado. Deixa eu dar mais um passinho. E fica negociando com Deus. Ou seja, você está dentro do castelo da santidade de Deus, mas com a janela aberta, invejando o mundo, querendo ser feliz, com a felicidade que o mundo tem. Eu só posso chamar você de tonto. Entendeu, bonzinho? Não é isso. Seja generoso. Não queira ser bonzinho, não fica negociando até onde que não é pecado. Seja generoso. Com aquela generosidade com que Inácio de Loyola, no seu leito de sofrimento e de dor, dizia, poxa vida, e se eu fizesse como São Domingos? E se eu fizesse como São Francisco? Ele estava lá, não podia levantar da cama, mas pensava, eu vou caminhar. Para onde? Descalço para Jerusalém, como os santos. Os frutos os conhecereis. A grandeza, né, de então viver um verdadeiro carnaval. O que é carnaval? Carnevale quer dizer adeus à carne. Então dê um verdadeiro adeus à carne nesse carnaval. Mas não o adeus à carne do prato para viver um período de 40 dias sem comer carne. Dê um verdadeiro adeus aos pensamentos carnais para sempre. Adeus, pensamento carnal. Quem é da carne é movido pela carne, mas quem é do Espírito é movido pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. Não tem como ser santo pulando carnaval. Esse carnaval do mundo aí não tem como não. Sem roupa, bebendo à vontade, fazendo tudo que quer, tem como ser santo desse jeito? Não, não tem. E você pode ter certeza que muita gente que vem na missa, muita gente que vem na igreja, está pulando carnaval esse final de semana. Porque ele acha que é possível viver assim. Ele acha que é possível agradar a Deus dessa forma. Não dá. Ei, o chamado que Deus tem para você é grande demais. O chamado que Deus tem para você é santidade. Como eu sou santo, eu quero que você seja santo. Então você não pode viver uma vida de qualquer jeito.
Então Deus me chama para a santidade. E aí, o que você achou desses comentários? Agora nós vamos para aqueles que alguns vão entender que estão autorizando você pular o carnaval. Então, aqueles que seriam para o lado positivo. Ouçam o que eu falei. Podem entender que eles estão autorizando você participar do carnaval. Mas, vamos ver o que eles falam aqui? É pecado ir para o carnaval? Cara, muito massa a sua pergunta. Veja bem, tem muitas pessoas religiosas de várias igrejas, inclusive a católica, que acha que carnaval é coisa pecaminosa, é coisa do diabo, é coisa do maligno. Não é assim. Veja bem, o carnaval é uma festa popular. É a festa mais democrática que nós temos no nosso país. Por quê? Porque são festas de rua, na praia, nas praças, nas famílias. O que se torna pecado, e aí não é só no carnaval que acontece, é o espírito da pessoa que já é movida ao pecado. O exagero, a pornografia, a droga, o álcool, tudo em exagero. Agora, qual pecado você está brincando o carnaval com a sua família, com os seus amigos? Pense nisso. Espero que vocês tenham passado um bom final de semana. Estou aparecendo aqui com a máscara que meu amigo Jair fez para eu usar no baile do Copacabana Palace de sábado. Um baile onde as famílias tradicionais do Rio de Janeiro se confraternizam de forma educada, de forma elegante, onde as pessoas se abraçam, as pessoas se encontram. E um baile lindo, de uma estética linda, de um cuidado lindo. E compartilhar com vocês o quanto eu fui atacado na internet por algumas pessoas, dezenas de pessoas, que me julgaram por estar no carnaval, por ter ido participar de um jantar, né, que não é nem baile porque eu não danço, para mim foi um jantar com amigos queridos aqui do Rio de Janeiro, algumas pessoas com quem nós temos fechado projetos artísticos juntos, enfim. O número de elogios foi centenas de vezes maiores, foram centenas de elogios carinhosos da parte de vocês, que eu tava muito bonito com aquela roupa, que eu tava muito especial, que tudo tava muito lindo, mas teve ali umas 10 pessoas desequilibradas que vieram com um puritanismo gigantesco pra cima de mim, e é algo que eu quis partilhar com vocês, sabe? Eu vou até tirar a máscara aqui que o Jair fez, deixa meu cabelinho aparecer aqui, olha que coisa linda, baile de máscaras, né? E teve uma que até escreveu assim, padre se disfarçando de não padre, né? As pessoas estão cada vez mais ridículas. Mas enfim, essa crítica puritana ao carnaval e aos seus participantes, especialmente quando ela é dirigida a cristãos que celebram a festa de maneira honesta e responsável, ela pode ser analisada sob duas perspectivas complementares. A primeira perspectiva é a teológica e a segunda é a perspectiva psicanalítica. Ambas revelam que o julgamento moralista e a repressão ao prazer escondem uma dinâmica muito mais profunda do que uma mera preocupação com a pureza espiritual dos cristãos. Eu vou elencar isso. Dentro do cristianismo, sempre houve uma tensão entre dois modos de viver a fé. De um lado, o legalismo puritano. Do outro, a liberdade do evangelho. Os puritanos que condenam o carnaval, eles costumam enxergá-lo como um espaço de perdição e degradação moral. Esse olhar, no entanto, carrega um dualismo muito equivocado, como se o mundo fosse dividido entre os santos, que ficam em casa, e os pecadores, que vão para os jantares, para os bailes, enfim. Essa visão ignora uma verdade fundamental do cristianismo. Todos, eu que vou ao baile, você que fica em casa ou que vai para o retiro, somos pecadores do mesmo jeito. Você não é mais santo do que eu porque você fez a escolha de ficar em casa. Você não é mais santo do que eu porque você fez a escolha de ir pro retiro enquanto eu fui pro Copacabana Palace. Essa visão, ela vai ignorar essa verdade do cristianismo. Somos todos pecadores, eu e vocês. E todos nós estamos inseridos no mundo. Mesmo os que tentam se isolar do mundo. Curioso que o próprio Cristo, ele não se afastava das festas e dos encontros populares. Pelo contrário, Jesus foi até chamado de comilão e beberrão no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, por participar de banquetes e interagir com todo tipo de gente. O primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, como diz o Evangelho de João no capítulo 2, mostrando a sua presença num ambiente festivo. Eram 6 talhas, em cada talha cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus, em algum momento da festa, transformou a água em 600 litros de vinho. A condenação dos fariseus contra o Senhor ecoa o mesmo recalque que os puritanos da internet de hoje, essa gente frustrada, que expressam contra aqueles que vivem a alegria de maneira equilibrada. O problema teológico do
puritanismo está no fato de que ele idolatra o rigor moral e transforma a santidade num código externo, ignorando que Deus vê o coração e não apenas a aparência. Essa gente doente não entende quando Paulo escreve: foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. Isso está na carta aos Gálatas, no capítulo 5. E ele está justamente criticando essa tentativa ridícula de colocar um fardo moralista sobre os ombros dos cristãos, como se a salvação dependesse da abstenção completa de qualquer tipo de alegria. As Sagradas Escrituras, o magistério da igreja e a Sagrada Tradição não condenam a alegria e a festa. Ela condena os excessos, que são destrutivos. Ela condena a alienação. O livro do Eclesiastes vai afirmar, no capítulo 8º, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Aqui eu até lembro um pouco da Dercy Gonçalves, mas não acho oportuno dizer o que a Dercy completava dessa frase. Enfim, o rei Davi, quando ele encontra a Arca da Aliança que havia sido roubada, está relatado no 2º livro de Samuel. Ele dança de felicidade, ele vibra de felicidade, e ele foi muito criticado por isso. Então que ele vai responder a Mical, que era um general que desprezava Davi, dizendo que faria ainda mais para glorificar a Deus. Isso nos mostra que a experiência do sagrado pode incluir o corpo, o ritmo, a dança, a celebração. O problema real não está na festa, mas na hipocrisia de quem joga sobre os outros o peso da sua repressão, enquanto internamente luta contra os próprios desejos. Vocês, reprimidos, não vivem por completo os seus desejos e os seus impulsos humanos. Por isso que vocês criticam. Até porque, como vocês negam demais a possibilidade de serem felizes, quando vocês forem comer o mel, vocês vão se lambuzar. Então é preferível que vocês fiquem trancados mesmo em retiros, em igrejas, porque por detrás de vocês existem monstros grandiosos. A psicanálise nos ensina que o puritanismo extremo, ele é a repressão do prazer. E frequentemente, ele vai esconder desejos recalcados. Quem julga severamente os outros, muitas vezes está projetando as suas próprias angústias e conflitos internos. Não distante, nós ouvimos tanto no confessionário: homens casados com relações extraconjugais, mulheres casadas com desejos absurdos e imorais. Curioso é criticarem um padre com uma experiência como eu, porque aquilo que o confessionário não me contou, o meu divã me conta. Freud demonstrou que quando um desejo é fortemente reprimido, ele não desaparece, mas retorna de maneira distorcida. No caso dos puritanos de plantão, que condenam a festa do carnaval, nós podemos ver dois mecanismos psíquicos em ação. Chama atenção para o primeiro: o recalque do prazer sensório. O carnaval representa a liberação do corpo, da dança, do riso, da sensualidade. Para aqueles que cresceram sob uma cultura de repressão ou que precisaram ao longo da vida vestir essa carapuça para dar conta de bancar os seus desejos internos recalcados, onde o prazer foi associado ao pecado, a simples visão da alegria do outro gera raiva, gera inveja, gera desconforto. Se eu não posso, por que ele pode? Em segundo lugar, é a projeção e o moralismo. Muitas vezes o moralista condena no outro aquilo que ele deseja, mas não admite em si mesmo. Isso explica porque que grupos ultraconservadores frequentemente revelam escândalos envolvendo os próprios impulsos que mais eles condenam. Ah, se os segredos desses grupos ultraconservadores viessem todos à tona, não sei se sobraria pedra sobre pedra. O famoso caso dos fariseus que queriam apedrejar a mulher adúltera no Evangelho de João, no capítulo 8º, reflete essa dinâmica. Os acusadores carregavam a sua própria culpa e projetavam na mulher o peso da sua repressão. Da mesma forma, os que julgam severamente os cristãos que se permitem uma celebração equilibrada, muitas vezes estão projetando seus próprios conflitos internos. Lacan desenvolve a ideia de que o sujeito sente angústia quando vê o outro feliz. O sujeito fica frustrado quando vê que o outro está gozando da felicidade. O carnaval, com a sua alegria pública, representa um desafio para aqueles que foram educados ou obrigados a viverem na rigidez para esconder as suas verdadeiras faces. E no medo do prazer. Até porque quando eles bebem demais, eles se revelam muito além daquilo que eles desejam revelar. O puritano se pergunta inconscientemente: por que eles podem se alegrar e eu não posso? Se eu não me permito, ninguém mais deveria se permitir. Essa lógica repressiva gera um desejo inconsciente de punir aqueles que vivem o que o moralista se proíbe de viver. Freud chamaria isso de formação reativa, ou seja, quando alguém se torna exageradamente moralista para esconder os seus desejos mais íntimos reprimidos. Enfim, a psicanálise não prega a libertinagem, mas sim a reconciliação saudável com o desejo. O verdadeiro equilíbrio não está na repressão cega, nem na entrega descontrolada, mas na capacidade de desfrutar das alegrias sem culpa e sem destruição.
A igreja sempre, ao longo de 2000 anos, ensinou que o problema não é o prazer, mas é a sua desordem. Santo Agostinho dizia que o pecado não está nas coisas, mas no modo como nós nos relacionamos com as coisas. Se um cristão vive o carnaval com alegria, mas sem se perder nos vícios destrutivos, não há nada teologicamente, biblicamente, magisterialmente ou tradicionalmente que seja eticamente considerado errado nisso. Concluindo, meus queridos, o carnaval, o cristianismo e essa hipocrisia ridícula. O julgamento puritano contra os cristãos que celebram o carnaval revela muito mais sobre quem está julgando do que sobre quem está sendo julgado. A teologia nos mostra que o legalismo e a repressão são armadilhas espirituais, enquanto a psicanálise nos ensina que o recalque do desejo gera ódio e hipocrisia. Vocês não fazem ideia de coisas absurdas que escreveram aqui pra mim nos meus directs, porque eu estava de smoking finíssimo, elegantíssimo, num jantar de famílias da sociedade do Rio de Janeiro, convivendo com artistas e amigos, jantando, sorrindo e ouvindo música. A minha vontade, inclusive, é de pegar essas frases e expor essas pessoas doentes, recalcadas e mal amadas. Mas eu não vou fazer isso, não. O verdadeiro cristão não é aquele que finge pureza e condena os outros, mas é aquele que vive a alegria de maneira honesta, equilibrada e livre dessa culpa neurótica que vocês carregam no moralismo. O moralismo extremo não leva à santidade, vocês estão enganados. Ele leva, sim, à angústia e à falsidade. Por isso que os seus casamentos, na grande maioria das vezes, estão fadados ao fracasso. Homens que, na verdade, não desejam um leito conjugal com a mulher. Mulheres que não desejam um leito conjugal com homens. Porque a moralidade ou moralismo é o que manda na vida de vocês. Eita, Padre Fábio Marinho, agora, né, separei aqui duas pessoas para nos ajudar e que talvez algumas pessoas vão falar que elas estão em cima do muro. Uma delas é um Papa. Quem é ele? Nosso querido e amado nosso querido Papa Bento XVI, que falou sobre o carnaval no seu livro A Esperança de uma Mostarda, se eu não me engano. Aliás, esse trecho aí, quem trouxe foi o catequista, tá? Então, eles divulgaram essa parte aí, essa questão em 2023, fevereiro de 2023. E olha só o que é escrito. Católicos podem ou não participar do carnaval. Depende. A festa de carnaval, que são protótipos do inferno, e outras decentes. Quando era padre, Bento XVI fez uma interessante reflexão em defesa ao carnaval. Em relação ao carnaval, não somos talvez um pouco esquizofrênicos? De uma parte, dizemos com boa vontade que o carnaval tem o direito de cidadania mesmo em terra católica. De outra parte, então, evitamos de espiritual e teologicamente considerá-lo. Faz, portanto, parte daquelas coisas que, cristianamente, não se podem aceitar, mas que humanamente não podemos impedir? Então, seria lícito perguntar-se em qual sentido o cristianismo é verdadeiramente humano. A origem do carnaval é, sem dúvida, pagã. Juntos, culto da fecundidade e evocação dos espíritos vãos. A igreja teve que se levantar contra essa ideia e falar de exorcismo que afasta os demônios, os quais fazem dos homens violentos e infelizes. Mas depois o exorcismo traz qualquer coisa de novo, completamente inesperado, uma serenidade demonizada. O carnaval foi colocado em relação com a Quarta-feira de Cinzas, como tempo de alegria antes do tempo da penitência, como um tempo de serena autoironia que diz alegremente a verdade que pode ser muito estreitamente enlaçada com aquela do pregador da penitência. Em tal modo, o carnaval, uma vez demonizado na linha do pregador veterotestamentário, pode ensinar-nos a um tempo para chorar e um tempo para sorrir, para rir. Também para o cristão não é sempre ao mesmo modo o tempo de penitência. Há também o tempo para rir. O exorcismo cristão destruiu as máscaras demoníacas, fazendo explodir um sorriso sincero e livre. Sabemos todos o quanto o carnaval seja hoje não raramente distante deste clima, em qualquer medida. Tenha se tornado algo que explora a tentação do homem. O diretor disso é Mamona, um deus pagão e os seus aliados. Por isso, nós cristãos não lutamos contra, mas a favor da alegria. A luta contra os demônios e o alegrar-se com quem é feliz são estreitamente unidos. O cristão não deve ser esquizofrênico, porque a nossa fé é verdadeiramente humana. Então, isso daí tá no livro do padre Joseph Ratzinger, né? Na época era padre, Esperança do Grão de Mostarda. E agora nós vamos fazer aí, né, uma menção honrosa ao nosso querido e amado Padre Léo, que também já falou sobre isso em 2006. Fale conosco, Padre Léo. Na propaganda do carnaval, e quem já foi lá
na avenida, eu nunca fui, não sei como é, não sei pela televisão. Alguns elementos estão presentes em todas as escolas. Por exemplo, a nudez. Será possível que para ser feliz você está pelado? O símbolo do carnaval é uma mulher pelada. Será que não está já contradizendo com aquilo que nós já ouvimos hoje, do corpo feminino, imagem e semelhança de Deus? Aplique a pergunta ao corpo. Que lugar Deus ocupa no meu corpo? Na minha beleza. É lindo e maravilhoso, gente. O corpo feminino é uma das obras, se não a mais bela, que Deus talhou no mundo. Meu Deus do céu. Você vê esses museus importantes do mundo, que as pessoas pagam, viajam longe, para ir ver uma obra de arte feita no mármore. Olha para o corpo de uma mulher, também para o corpo masculino, mas o que se explora mais é o corpo feminino. Que obra de arte maravilhosa. Mas como é que isso é apresentado no carnaval? De uma forma apurcalhada, que só convida para o uso da mulher. Além disso, além desse culto ao corpo, que ocupa o lugar de Deus, observe uma coisa interessante. Mesmo em regiões do Brasil, aonde as falsas doutrinas não são tão fortes, por exemplo, no sul, em algumas regiões do norte, por que será que em toda escola de samba precisa colocar os orixás? É acaso? Por que será que em todas as escolas de samba tem que ter lá um carro alegórico simbolizando os símbolos das doutrinas contrárias à palavra de Deus? Não é por acaso. E é claro que a pessoa que está lá, a música é boa, o ritmo é bom, os enfeites são maravilhosos, as alegorias são belas, aquilo envolve a pessoa, até a própria batucada envolve. É muito difícil você ir lá ouvir, ou na televisão, ou lá ao vivo, e não começar também, sem querer, quase que inconscientemente, a hora que começa o som da bateria, por exemplo, que é uma coisa espetacular, o seu corpo vai sendo invadido. Então vocês vejam com que eles trabalham. Primeiro eles se despem, para que a gente também se dispa. Depois vem o som, que entra pelo nosso ouvido, e vai fazendo o ritmo. Depois a beleza, decoração. E quanto menos se espera, você está envolvido. E aí nessa hora pergunta, mais uma vez, que lugar Deus ocupa? Que lugar Deus ocupa nas nossas festas? E isso é tão terrível, que muitas e muitas igrejas, para poder atrair o povo, acaba também fazendo a mesma coisa, querendo se igualar. Meus irmãos, será por acaso que nesse acampamento da Canção Nova, com milhares de pessoas, a proposta que nos é feita pela palavra de Deus é viver os mandamentos? Não parece uma coisa retrógrada? Que é isso? Enquanto as televisões todas do Brasil e a partir do Brasil no mundo está divulgando baile, está divulgando festa, onde as pessoas estão peladas, onde as pessoas estão fazendo, a droga corre solta, vem a Canção Nova fazer um acampamento que atrai gente do Brasil inteiro, sem contar os milhares que nos acompanham pela televisão. Falar em mandamento não é nadar contra a corrente? Sim ou não? Esses foram os nossos queridos padres, papa, que na época era padre, claro, né? Mas vamos lá, já temos algumas respostas para essa questão aí. E você já pode dar o seu comentário. Agora eu vou dar o meu comentário. É a minha hora de falar. O que eu posso falar sobre o carnaval, né? Eu, particularmente, nunca gostei de carnaval, tá? E concordo com todos os padres que passaram na nossa telinha agora. Aliás, gente, todos os temas valem essas reflexões que a gente sempre traz aqui. O carnaval também, né? O que eu vejo muito, e hoje em dia tem aumentado, é essa questão. Se você for participar do carnaval e não for para um retiro de carnaval, você está em pecado. Mas aí a gente pega as outras questões. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que me convém?
muitas vezes você não vai e você não é obrigado a participar de um retiro de carnaval para provar que você não está pecando. Porque tem gente no retiro de carnaval da igreja que também peca. Mas você pode viajar com a sua família, curtir um sítio, curtir uma praia de forma muito decente. Você também pode, existem em cidades como em Minas Gerais, algumas cidades mais pequenas que vivem um carnaval com aqueles bloquinhos de carnaval que são com menos questões, como acontece aqui em São Paulo, ou até mesmo na minha cidade, né, que é uma cidade grande. Então, existem inúmeras formas. Eu, durante muito tempo, sempre vivi com a minha família. E quando eu me tornei mais frequente na igreja, eu só vivia nos retiros de carnaval. Aqui na minha cidade chama Reavivai, que é da Renovação Carismática. E quando eu podia, participava de Canção Nova, enfim, e durante muito tempo eu vivia assim. Até que num determinado momento eu fui convidada a participar de outro retiro em outra cidade com amigos meus. Ia ficar longe do retiro de carnaval que marcou tanto a minha vida, que era na minha cidade. E aí acabou que eu ia ficar lá só 2 dias. E aí fui convidada para viajar com alguns amigos na época. Eu fiquei tão mal. Falei, meu Deus, como eu não vou participar do retiro? Eu vou estar em pecado, e agora? E não. Foi muito bom, muito bom. E aquela viagem, aquela época, foi um divisor de águas na minha vida e na minha fé para entender que eu não preciso estar apenas dentro da igreja, vivendo apenas nos eventos da igreja para ser fiel a Deus. O que não quer dizer também que eu vou ir para um bloquinho de carnaval, despida, e fazer tudo que tudo que o pessoal faz hoje em dia, bebe, se joga no chão, né? Lembro que quando a gente começou a namorar e a gente ia, né, eu e meu marido, a gente passava pelas ruas da cidade, nós víamos jovens jogados, vomitados, meninas largadas ao perigo. Então, todas as reflexões que foram trazidas aqui são importantes. Você não precisa julgar uma pessoa que está num bailinho de carnaval de forma decente, como foi o caso do padre Fábio Marinho. Mas você também não precisa ficar com um peso na consciência de que se eu não viajar com a minha família, se eu não tiver um momento que é fora da igreja, eu estou em pecado. Nós precisamos viver o equilíbrio e não o exagero. E se eu já culpei alguém ou se eu me culpei, quem sabe este vídeo é um convite para que você reflita. Como você pode viver o carnaval de forma saudável, de forma santa, de uma forma que Jesus lhe pediria? Não necessariamente você precisa estar num rebanhão, num retiro de carnaval, mas você pode estar com a sua família. Ou simplesmente, né, fazer como o Padre Patrick falou uma vez, ficar assistindo Netflix, ficar assistindo tudo que você quer, dormindo, brincando com seus filhos, com seus irmãos, com a sua família. Existem várias coisas, e é sempre aquela frase: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então é sempre fazer essa escolha muito saudável e sem peso na consciência. Porque quando a gente faz com peso na consciência, a gente cai no que muitos padres falam. Eu culpo o outro, eu falo que o outro tá pecando. Mas quando eu vou ali neste mel do mundo, eu me lambuzo. Conheci muitas pessoas, muitas, que falavam tão mal do carnaval, tão mal, tão mal, tão mal. E hoje não só se lambuzam, mas estão ali num poço de mel, que para elas saírem, só com o milagre de Deus mesmo. Então, tomemos muito cuidado, vivamos aí o carnaval da forma mais santa possível e, claro, sendo alegres e preparando o nosso coração para o tempo que nós iremos viver, que é a Quaresma, que antecede a maior de todas as semanas, a Semana Santa. Agora me conta, como você vive o carnaval? Ou como você já viveu o carnaval? Você já viveu nesses bloquinhos aí que vivem aparecendo na TV e com algumas questões aí, né, que vão sair? Deixa aqui nos comentários. Mas, por favor, filho amado de Deus, não julgue as pessoas. Por isso nós pedimos, siga essas regrinhas que estão passando na sua telinha, tá bom? Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!